Olá pessoal, de volta aqui então. Esse é o terceiro vídeo, para quem viu os outros, ó, quem está acompanhando. Esse é o terceiro dessa série de três vídeos que eu desenvolvi para o FAQ Digital. Nesse vídeo aqui eu vou me debruçar e falar sobre a criação de luz, sobre o processo que eu vivenciei no espetáculo Olga. Olga, que estreou em março de 2020. Tinha uma temporada prevista de 4 finais de semana e a gente fez o primeiro final de semana e veio a pandemia, então a gente cancelou a temporada no meio de tudo e paramos e começamos esse isolamento social. Então essa é uma das razões porque eu quis falar desse espetáculo, porque ele é muito jovem, muito recente e teve a sua estreia, a sua primeira temporada interrompida por essa pandemia. Outro motivo que me leva a olhar para o Olga, porque a gente fez uma iluminação integrada na cenografia, então é, ele é um pouco, ele resume um pouco quando eu falo que como resolver tecnicamente questões de trabalhar com poucos recursos disponíveis, com os recursos que a gente tem à disposição, mas se mantendo fiel sempre à luz do espetáculo para onde ele for, conforme for viajar e apresentar. E aqui, como a gente fez essa luz que se integra na cenografia, e ela viaja junto com o espetáculo para onde ele for. A ideia é essa, então que o espetáculo possa se manter sempre fiel com os seus próprios recursos de iluminação. Para começar, rapidamente eu vou contar então como eu cheguei ali nesse espetáculo. O Olga, ele é um projeto da Edel Ramos, que ela é uma atriz gaúcha. Ela já fazia esse espetáculo, ela já fazia uma versão do Olga anterior a essa, que ela apresentou em diversas cidades, festivais no Rio Grande do Sul. Por uma vontade dela, por uma necessidade dela, ela queria retrabalhar, fazer uma nova versão, sobre um novo olhar, uma nova direção para esse espetáculo. Então ela convidou a Camila Bauer, a Camila foi convidada pela Edel para dirigir ela numa nova versão, onde ela se abriu totalmente a qualquer possibilidade de mudança, de repensamento, de se colocar à disposição realmente de fazer tudo de novo, de fazer uma nova versão. A Camila sugeriu de chamar a equipe com quem ela, de certa forma, está acostumada a trabalhar em outros trabalhos. Então, assim que eu recebi o convite para trabalhar ali no Olga, né? Então, a Camila convidou eu para pensar sobre a iluminação, o Álvaro Rosa Costa para compor a trilha sonora e a cena sonora, né, do espetáculo, como ele trabalha, e o Pedro Bertoldi, que então veio para pensar essa dramaturgia e escrever a partir também da proposta inicial desenvolvida pela Idel. Bom, então essa foi a equipe formada pela Camila, que é a equipe que trabalha com ela em vários espetáculos no coletivo Projeto Gompa, né? Falando de equipe técnica. Então o espetáculo ele acaba se tornando uma realização do coletivo Projeto Gompa nessa parceria com a Idel Ramos, que veio então, que trouxe a proposta e vem então a colaborar com esse coletivo. Ela já tinha então no trabalho anterior uma proposta de cenografia que foi desenvolvida pelo Ronaldo, que era um cercado, né, de 2 metros por 2 metros, então ela tinha uma arena pequena, onde ela estava inserida no meio, o público ficava em toda a volta. Então, e esses 4 pilares com arame farpado na volta. A gente teve um primeiro encontro, um encontro para a gente se conhecer e conversar sobre como seria esse trabalho, como se daria essas questões de adaptação de um trabalho que já existia, de mudanças.
Então, nesse encontro, tava eu, o Álvaro, a Camila e a Edel, onde ela apresentou um pouco o que ela já tinha, né? Nesse encontro, a gente conversou. Eu lembro que eu ainda perguntei se a gente assistiria a versão anterior em vídeo ou se a gente conversaria sobre como era o espetáculo para ver o que exatamente seria diferente. E a gente deixou isso meio em aberto, assim, não tomamos uma decisão se sim ou se não. É, sei que no fim eu não assisti, então eu encarei esse trabalho como um meu primeiro encontro com a criação, com o que estava sendo desenvolvido, sem saber o que foi feito antes. Nós conversamos muito nesse encontro sobre essa estrutura, sobre esse cenário, e pensamos que sim, que a gente poderia então manter uh, a estrutura do espetáculo dessa forma, mas que a gente já nesse primeiro encontro, a gente falou que seria muito interessante se essa estrutura fosse autoportante, né? Se essa estrutura tivesse a iluminação incorporada no cenário e que então tudo acontecesse ali, nesse pequeno cercado. Então, e que assim o espetáculo poderia, por exemplo, se apresentar em qualquer lugar, em qualquer espaço não teatral, eh, simplesmente chegando com as suas coisas, os seus equipamentos e instalando esse cenário, e esse cenário já teria então a sua iluminação incorporada. Então, a partir desse encontro, para mim já estava resolvido que isso era um desafio, uma questão a ser resolvida. Como que eu ia fazer para nessa estrutura desse cenário a gente incorporar então a iluminação. Quem teve também o Diego Stefani, que veio trabalhar junto com o Ronaldo, então nesse cenário para também pensar em remodelar essa estrutura que já existia. Então, assim, ela era uma estrutura que já existia anteriormente, mas ela teve um trabalho estético nela, né, de transformar essa estrutura em algo novo. A gente teve um processo que não foi, foi relativamente curto. A gente teve esse primeiro encontro no final do ano, ali de 2019, e a gente intensificou então muito o processo de ensaios de construção durante o verão, e a estreia já aconteceu em março de 2020. Uh, e junto com isso, então, eu fui desenvolvendo uma pesquisa de como eu poderia fazer então para iluminar, para integrar a iluminação nesse cenário com recursos próprios, e também de modo que fosse possível ligar isso tudo e operar isso de um modo facilitado. A gente entra aqui em questões de produção, né? Porque esse espetáculo ele não teve nenhum financiamento, ele foi produzido com recursos próprios da Edel Ramos, que estava disposta a produzir esse espetáculo e colocar ele no circuito. Então, a gente também entra nessas questões de quanto, né, quanto que a gente estava disposto a investir, a, a a ter disposição para poder adquirir equipamentos e etc. Então, num desses encontros, né, no processo, conversando com a Edel, surgiu, ela me contou que eles tinham recentemente desmontado um café, um negócio que era dela e do Ronaldo, o marido dela, lá em Canela, e que ela tinha em casa então alguns refletores de par 20 e par 38. E eu disse pra ela, bom, então tá aí, né? Esses vão ser os nossos equipamentos. É com eles então que a gente vai fazer a luz desse espetáculo. E aí, então o Ronaldo trouxe esses equipamentos de canela. Então a gente tinha assim 16 pequenos refletores de par 20 e 4 par 38. A única questão que eu tive com esses refletores que chegaram pra gente é que eles tinham, né, lâmpadas,
mas eram todas lâmpadas LED e um LED não dimerizável. Então, para mim, isso se tornou uma questão, né? Como que a gente iria utilizar esses refletores sem ter a possibilidade de dimerizar. E aí, então, a gente resolveu adquirir as lâmpadas, né? E aí eu busquei lâmpadas halógenas, de par 20 e par 38, que é bem difícil de encontrar ainda, né, no mercado, assim, onde o que tem é o que tem, então não é muito fácil de encontrar essas lâmpadas, mas assim, elas me garantiriam uma dimerização suave, que era o que eu estava precisando aqui nessa estrutura. Então, adquirimos as lâmpadas, esses refletores já existiam. Aí vem a questão de, tá, mas como que a gente vai fixar eles nessa estrutura e como que a gente vai ligar e fazer isso funcionar? Então, assim, o que foi pensado é que de cada um desses postes, que são 4 postes no cenário, de cada um deles a gente sai com um multivias, né, um multicabo, que ele tem 12 cabos de 1,5 mm, mas que me fazem então 6 vias para ligação. Esse cabo de 1,5 mm para as lâmpadas que eu estou usando, que a par 38 ela tem 100 watts. As par 20, eu uso par 20 de 2 graus de abertura, eu tenho as par 20 com 45 graus de abertura, que ela tem 75 watts, e tenho a par 20 com 30 graus de abertura, que ela tem 50 watts. Para essa potência de luz, esse fio era mais do que adequado. De cada poste, então, do cenário, eu saio com um único cabo, e esse cabo me leva, então, 6 vias para dentro de cada um desses postes. Então, resolvido essa questão do cabo da ligação, eu sabia que em cada um dos postes eu teria 6 possibilidades de ligar equipamentos. E aí, tendo as carcaças dos refletores e tendo essa possibilidade de 6 ligações, passei a fazer as escolhas mais óbvias e intuitivas naquele momento. Eu tinha 4 refletores de par 38. Então, para mim, naturalmente, esses 4 refletores de par 38 foram cada um para um poste, e é o que me faz a minha luz geral desse espaço 2x2. Então essa é a nossa estrutura, ela ficou assim, e temos aqui os 4 postes. Esse canal 1, ele é então a minha geral de par 38, era também a lâmpada mais potente dessas outras que eu então os utilizei para fazer uma luz geral. A gente tinha necessidade durante a criação, se sentiu a necessidade de que a plateia fosse também iluminada, que a gente tivesse a possibilidade de ver o público junto com o espetáculo. Então, em cada um dos postes também eu utilizei uma das vias para fazer essa luz para a plateia. Então a gente pode ver aqui no poste 1 e no poste 2, eu tenho 2 par 20 direcionadas para a plateia, uma de cada lado, que estão ligadas juntas, tá? Estão ligadas um paralelo em uma única via. Aqui no canal 14 e o canal 15. E lá nos postes de trás, como a gente decidiu durante a criação que essa arena ela teria então o público em 3 lados, e lá no fundo não tem público, então lá nas partes de trás não joguei luz mas, como a gente tem 3 lados de público, eu tenho para cada um desses lados 2 refletores de par 20 direcionados para o público. 2 lá para a direita, 2 para a esquerda e 2 para frente. Aí a gente queria desenvolver, né, cenograficamente essas luminárias que saíssem desse poste e iluminassem de cima, né, com esse chapéu de luz. Como em um campo de concentração, né? Então foram desenvolvidas 2 dessas luminárias, porque também a gente achava que não precisava nos 4 postes, mas que 2 dariam conta desse desenho. Então aqui no poste 1 e no poste 3 a gente tem a ligação dessas 2 luminárias.
então já me ocupava aqui uma terceira via de ligação. É, e aí, o que aconteceu é que daí no poste 4 e no poste 2 eu tinha em cada um deles uma via sobrando, porque como eu ligaria só nesses dois postes, essas luminárias, lá naqueles outros eu tinha via sobrando e que foi muito cômodo para mim, porque eu precisava de um foco separado aqui na frente e de um contraluz aqui nessa área aqui atrás, onde teriam cenas aqui. Então eu consegui ligar uma par 20 sozinha aqui nesse poste 4 e uma outra par 20 sozinha aqui no poste 2. Eu vou passar aqui direto para baixo para a gente falar. Eu optei por ter uma par 20 em cada um dos postes direcionada, fazendo essa luz baixa, né, direcionada para o piso. Então aqui também eram essas lâmpadas com 45 graus de abertura e 75 watts. E essas outras que estão identificadas aqui como canal 3 são as minhas lâmpadas mais fechadas, com grau mais fechado, 30 graus, e ela tem 50 watts. E ela então estava direcionada nesse poste, né, fazendo uma luz nessa área cenográfica mesmo, iluminando o cenário. Então eu já tinha cinco vias ocupadas e me sobrava uma via para cada um desses postes. E aqui que a gente teve a opção de, aqui no meio do poste, a gente queria que tivesse então fachos mais estreitos e fechados para que esses fachos trabalhassem com momentos da dramaturgia. E aqui sim, esses refletores eles foram adquiridos, tá? Eles são carcaças também de par 36, né? São aqueles carcaça curta. E a lâmpada que a gente adquiriu aqui, elas são uma R111 de LED, um LED dimerizável já. Então a escolha por essa R111 de LED para ter uma luz extremamente fria nessa situação. Ela tem uma temperatura de 6.500 kelvins, então ela é bem fria, bem azulada. E tem um facho bem estreito que é 15 graus de abertura. Infelizmente, a dimerização dela não é totalmente sutil e fluida, principalmente ali do 0 aos 20%, né? Ela tem aquele start, ela entra e depois assim, a dimerização até funciona. Mas, diferentemente das lâmpadas halógenas que a gente usa no espetáculo, essas lâmpadas elas têm um start um pouco truncado, né? Então, assim, a escolha de ter essas AR-111 com esse LED dimerizável, ela também tava difícil de encontrar lâmpadas halógenas, né? Ou as AR mesmo, 111, mas com esse facho bem estreito, mas que tivessem ali o reator dimerizável para ligar e também enquanto a gente estava pensando e construindo, tinha uma questão do tamanho disso, como isso ia ficar no meio do poste, tinha necessidade de que isso tivesse um tamanho reduzido, né, para que tinha a ideia de tentar acoplar isso dentro do poste, então assim, optou-se por essas lâmpadas de LED. Eu acho que hoje, se tivesse a possibilidade, eu tentaria ainda trabalhar com as AR-111 halógenas com um reator dimerizável para ter essa fluidez na dimerização mais sutil. Mas eu sou muito feliz com a temperatura de cor desse LED e devo dizer que assim, a dimerização funciona, só não funciona muito bem assim no início, o que é muito difícil. Então isso foi o que se resolveu nesses 4 postes, né? Nessas 6 possibilidades de ligação dessa luz. Saindo desses postes, a gente tem um cabo que ele pode chegar a 8 metros de distância do cenário, onde então a gente deveria ligar o equipamento todo. E além dessa estrutura do cenário, a gente pensou no teatro eu usei aqui um PC
num tripé que ele está longe aqui da estrutura do cenário, mas que então ele faria toda essa luz que vem de fora dessa estrutura, ilumina todo o cenário. Isso a gente teve uma experiência, um momento de criação de uma maquete que o Diego fez da estrutura, e brincando com uma lanterna a gente pôde ver as sombras que essa estrutura produzia. Então surgiu essa vontade de ter essas sombras dessa estrutura produzidas no espaço, e dramaturgicamente essa luz que vinha de fora dessa estrutura ela nos auxiliaria também, porque existiam cenas de troca da atriz com os guardas, onde ela falava diretamente para os guardas. Então essa luz que vinha de longe e de fora, ela poderia fazer esse jogo com a atriz. Existia também uma vontade, e a gente optou por não utilizar esse recurso, mas existia também a proposta de que esse tripé pudesse se mover nesse espaço, né, por trás do público. A gente não chegou a desenvolver isso, mas que tivesse rodas e que ele pudesse andar, então, e que essa sombra do cenário então pudesse ser manipulada e produzida. Quando o espetáculo estreou, isso não aconteceu, né, ainda, e acho que a gente definiu que essa luz ela é uma luz que ela vem deste lugar de fora, e ela tá lá fixa, então ela não tem movimento. O espetáculo estreou num teatro convencional, e aí quando a gente foi pro teatro, eu senti necessidade de ter mais luz nessa geral. Então isso é algo que eu ainda pretendo resolver. Eu acho que só essas 4 par 38 elas não deram conta de fazer uma boa geral, bem iluminado e com uma luz bem intensa aqui para cenas que precisam de mais luz. Então, no teatro, a gente optou por, na estrutura do teatro, acima desse cenário, complementar essa luz. Isso era algo que a gente tinha conversado né, no processo, de que a gente poderia ter as duas opções, de que a gente poderia, num espaço tradicional teatral, complementar essa luz que a gente vinha criando cenográfica, mas que a gente poderia contar com e fazer o espetáculo em locais não convencionais, e que ele daria conta de ser feito com a sua luz própria. E então a gente complementou aqui, a gente pode ver, eu botei em 2 canais, canal 20 e canal 19, 4 fresnéis, um de cada lado, para dar mais intensidade nessa geral. Além disso, eu tinha um contraluz e uma frente, um foco bem fechado, numas cenas aqui que ela senta aqui num caixote, que então tinha necessidade de fechar mais. A gente tem, né, na nossa estrutura essa par 20 que está aqui no poste 4, ela faz essa área, né, mas faltou resolver um foco assim de frente ali. Aqui a gente tem esses 4 elipsoidais 50 graus, que eles foram recortados na cerca da volta desse arame farpado, iluminando a estrutura então do cenário dos arames. E aqui bem no meio, nesse mapa, eu coloquei aqui um elipsoidal 26 graus, mas a gente tem também próprio, né? Porque na aquisição dos equipamentos a gente conseguiu também comprar uma AR111 com reator dimerizável, que ela foi comprada depois que vieram esses LEDs e que eles não dimerizavam, para fazer um teste. E então eu acabo utilizando ela aqui só para o final, para uma cena final que a gente fecha bem no rosto da atriz. O que eu posso dizer que, assim, a partir disso, esse mapa que a gente fez no teatro, para quando o espetáculo puder ser feito sozinho, com recursos próprios, eu sinto a necessidade, então, de ter uma geral além da estrutura, e que isso eu vou ter que resolver como isso será feito ainda, e tenho a necessidade desse foco, desse foco que pode ser feito com um só aqui na frente desse caixote. E essa luz final ela tá resolvida, então a gente tem esse equipamento para fazer, mas eu preciso ter onde ligar, onde pendurar, né?
E aí temos esse efeito na cerca, o efeito que acontece com esses quadros elipsoidal aqui, que ele não acontece com recursos próprios. Da estética da luz, eu posso dizer que a escolha por trabalhar com uma luz muito fria, a necessidade, né, da dramaturgia já tem isso. Ela tem muitas cenas de inverno, de frio, num campo de concentração na Alemanha, onde tem neve. Então, assim, a necessidade de que a luz fosse bem fria, ela já era imposta na dramaturgia. Então a luz é quase toda fria, com exceção dessas luminárias cenográficas que a gente optou por manter então uma lâmpada quente, remetendo então essa luz externa, né? Essa luz que está ali iluminando a luz desses postes, e essa luz que ilumina a plateia, ela também se manteve numa temperatura de cor quente, né, da lâmpada mesmo, da par 20. Então, assim, quando se ilumina a plateia, existe esse contraste, né, na temperatura que é muito fria na cena. Existe também, a gente trabalhou com efeitos, né, junto com a trilha sonora do Álvaro. Existem efeitos de busca também, de olhar desse campo, dessa guarda que está observando todos esses lugares. Nós temos então assim a temperatura muito fria do LED das AR-111, e fora isso, fora essas luminárias dos postes e a luz da plateia, a luz também que ilumina aqui os nossos postes, a parte cenográfica, ela também se manteve na temperatura da lâmpada. Como é uma lâmpada de par 20, mas com 30 graus, ela fica bem intensa, né? E ela então ilumina esse poste e tem um contraste então de temperatura com a temperatura da cena. Como eu falei no outro vídeo, eu percebo que quando eu começo a falar da luz do espetáculo, falo muito da parte técnica, de como se resolveu tecnicamente para ligar essa estrutura, para fazer o espetáculo ter é, possibilidades de efeitos de luz. Então, isso nesse espetáculo, isso foi assim, a pesquisa técnica, ela foi muito essencial e muito importante, mas e tinha essa questão de fazer com que a luz funcionasse no cenário, mas que fazer com que esse cenário tivesse possibilidades, né? Que essa luz pudesse ter alterações e mudanças, que ela não fosse uma luz com poucos recursos, né? Por estar acoplada nesse cenário. Então, assim, eu acho que o resultado, a gente conseguiu um resultado que ele é bem eficiente na dramaturgia. Ele não, como a gente viu, quando a gente foi para o teatro, não foram muitas os recursos que a gente inseriu nessa estrutura. Então eu ainda tenho um desejo de resolver esses recursos a mais que a gente inseriu no teatro, para que eles possam então funcionar de forma autônoma e que o espetáculo possa ser apresentado em qualquer lugar não teatral, mas com os recursos próprios. E aí nós temos uma questão da operação disso também, né? Porque no teatro, assim, houve um facilitador que cada um desses postes, eles saem com 6 vias, né, de cada um deles, e a gente no teatro ligou nas linhas do teatro, né, que já nos dimmers da casa. Então, e a operação foi feita com a mesa de luz do teatro. A gente tem ainda então como resolver essa questão de como seria uma operação dessa luz numa situação de um outro espaço não teatral. A gente tem uma mesinha já, que é uma mesa de luz do coletivo Projeto Gompa, que foi disponibilizada para esse trabalho, que ela é uma mesa magma com um dimmer acoplado, mas ela tem 6 canais só, né? Então aqui nessa estrutura cenográfica eu já identifiquei que eu precisaria de 18 canais isolados para eu poder operar a luz do jeito que ela foi executada na estreia no teatro.
Resolveremos ainda como isso vai acontecer. Uma das possibilidades que a gente pensava no início é que a gente poderia trabalhar com uma chaveadora, né? Uma mesa que simplesmente interruptores que liga e desliga, mas quando o espetáculo estreou, a dimerização dessa luz ela se tornou bem importante para o espetáculo. Então, assim, esse trabalho ele está em andamento ainda. A luz no cenário ela está totalmente resolvida. A gente tem uma questão então disso, de quando sai desse cenário para 8 metros longe do cenário, a gente tem que pensar como que isso vai ser ligado e operado, qual é o sistema e qual é a mesa de luz que a gente vai ter à disposição sempre. E então pensar que acima desse cenário, essa geral e esse foco que eu precisaria na caixa e talvez como a gente poderia ter um efeito na cerca, nas grades, independente do cenário. E esse tripé com um refletor separado que também viajaria junto com o grupo e estaria ligado aqui nesse sistema. Bom, eu acho que por enquanto é isso que eu posso falar desse espetáculo. Eu espero que em breve a gente possa retornar com ele e levar ele para diversos lugares e retomar esse trabalho de construção dessa luz que a gente tem a impressão de que foi assim interrompido abruptamente, porque como a gente vinha num processo de estrear o espetáculo em março, a gente chegou no ponto de não, vamos resolver no cenário como isso tudo liga e como sai o cabo, e como a gente tinha a estreia marcada no teatro, a gente sabia, não, saindo o cabo a gente vai ter como ligar isso no teatro e deixamos para resolver depois essa questão da operação em si, como ela se daria. Então isso é algo que está ainda em suspenso, que a gente ainda precisa resolver como. E eu espero em breve poder retomar esse trabalho, poder finalizar ele, né? E exige esse desejo meu, da Idel, da Camila, do Projeto Gompa, de que esse seja então um espetáculo que ele possa chegar num local qualquer, com seus próprios recursos, montar o seu cenário, a sua luz e ter o seu próprio recurso de operação disso, então assim, sem depender de estruturas que não sejam próprias. Eu agradeço então para quem assistiu até aqui, para quem assistiu os outros vídeos também. Fica um agradecimento à Secretaria de Estado da Cultura, à SEDAC, à Universidade Fevale por esse edital emergencial e fica lembrando o convite aos colegas, nossos colegas iluminadores e colegas da área técnica, para que falem então sobre os seus processos e divulguem e compartilhem a forma como vem trabalhando nos seus espetáculos, para que a gente tenha essa troca. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até breve. Se cuidem, fiquem em casa, se possível, e em breve tudo vai passar e retornaremos e nos vemos no teatro.